Meu nome é Eduardo Martins. Tenho 32 anos e moro em Belo Horizonte. Nunca imaginei que um simples passeio de fim de tarde pudesse mudar minha vida inteira. Eu estava caminhando de volta do trabalho, distraído, quando duas garotas que eu nunca tinha visto antes me chamaram pelo nome. Eduardo, finalmente, achamos você. Fiquei paralisado por um instante. Como diabos elas sabiam meu nome? Antes que eu pudesse perguntar, uma delas continuou. O chá de bebê da nossa melhor amiga está acontecendo agora e precisamos que você nos ajude. Finja que é o namorado dela e o pai do bebê. Sei que qualquer pessoa sensata teria recusado na hora, mas havia algo desesperado na forma como pediram. Contra todo pensamento lógico, eu a segui até uma casa enfeitada com balões cor-de-rosa e uma enorme faixa escrito "É uma menina". A sala estava cheia de mulheres que pararam imediatamente para me encarar. E foi então que a vi. Rebeca, colega de faculdade com quem eu sempre quis conversar, mas nunca tive coragem. Estava grávida de 8 meses, com uma expressão cansada que misturava medo e exaustão. A vida tinha decidido me colocar na cena mais improvável do mundo. Pessoal, este é o Eduardo, o pai, anunciaram as amigas dela. Rebeca regalou os olhos ao me reconhecer, mas entrou na encenação sem hesitar. Oi, amor, disse ela, com um sorriso frágil. A mãe de Rebeca logo me puxou de lado, agradecendo por estar ali. Então descobri a verdade. O ex-namorado dela, Ricardo, estava mandando mensagens e vídeos ameaçadores desde cedo. Ele não aceitava o fim do relacionamento e dizia que o bebê era dele, mesmo depois de testes provarem o contrário. Enquanto Rebeca tentava abrir os presentes, seus dedos tremiam. A cada 10 minutos, o celular dela vibrava com novas ameaças. Uma das tias comentou baixinho. Vocês lembram quando Ricardo jogou uma garrafa na cabeça dela no Natal? A tensão na sala era sufocante. Às 2h50, o telefone de Rebeca tocou em viva voz. A voz de Ricardo ecoou pela casa. Vejo que você tem convidados. Que bonitinho. 10 minutos. As mães agarraram seus filhos e correram para os fundos da casa. Algumas mulheres perguntaram se não deviam chamar a polícia. A resposta foi desoladora. Eles não vêm até que algo aconteça. Exatamente às 3, ouvimos o ronco de uma caminhonete estacionando em frente. Música alta, passos pesados na varanda. A porta se abriu sem bater. Ricardo entrou como se fosse dono do lugar. Tinha 1,88 de altura, tatuagens militares nos braços e um olhar frio que me analisou imediatamente. Então você é o substituto? Perguntou, com a voz calma, o que só aumentava a ameaça. Eu respirei fundo e respondi. Não sou substituto. Sou o pai. A sala inteira prendeu o ar. O rosto dele mudou de deboche para fúria em segundos. O que você disse? Rosnou. Rebeca saiu de trás de mim, nervosa, mas firme. Você ouviu, Ricardo. Terminamos há 10 meses. O bebê não é seu. Ele avançou um passo, mas eu bloqueei seu caminho. Aqui é um evento de família, e você não faz parte dela. O clima explodiu. A mãe de Rebeca falou em tom de aço. Na minha casa, você não é bem-vindo. Ricardo tremeu de raiva. Aproximou-se, mas quando percebeu minha altura e postura, hesitou por um segundo. Mesmo assim, cuspiu suas últimas palavras antes de recuar. Isso não acabou. Nem de perto. Vou descobrir tudo sobre você, Eduardo. Bateu a porta com tanta força que um quadro caiu da parede. Todos respiraram aliviados, mas sabíamos que aquilo era apenas o começo. O silêncio após a saída de Ricardo durou apenas alguns segundos. Logo, a festa que deveria ser alegre se transformou em um amontoado de sussurros nervosos. Rebeca caiu pesadamente em uma cadeira, respirando fundo, e olhou para mim com os olhos marejados. Obrigada, você não faz ideia do que acabou de fazer, disse, quase sem voz. A mãe dela chorava, aliviada, enquanto as amigas tentavam se recompor. Algumas crianças estavam escondidas atrás das cortinas, sem entender direito por que os adultos estavam tão tensos. Era impossível retomar o clima de celebração, mas todos tentaram fingir normalidade. 20 minutos depois, acompanhei Rebeca até a garagem para pegar um casaco. E foi lá que a ameaça se materializou de novo.
Os 4 pneus do meu carro estavam completamente rasgados, cortes precisos, friamente calculados. Meu Deus! Ela ofegou, levando as mãos ao rosto. Antes que eu pudesse reagir, o celular dela vibrou. Uma nova mensagem de Ricardo. Dessa vez, com uma foto da placa do meu carro e o meu endereço completo. Eduardo Martins, formado na UFMG, Rua das Palmeiras, número 120, apartamento 401. Até logo, herói. Senti o sangue gelar nas veias. Não era mais apenas sobre Rebeca. Agora, ele tinha minhas informações, meu endereço, minha vida. Rebeca segurou meu braço, trêmula. Isso é culpa minha. Você não deveria estar envolvido nisso. Antes que eu pudesse responder, as mulheres do chá de bebê começaram a sair da casa, formando um círculo protetor ao nosso redor. Uma delas já estava no celular, pedindo a presença da polícia. 15 minutos depois, uma viatura parou diante da casa. A policial que desceu parecia jovem e cansada. Tirou fotos dos pneus, ouviu nosso relato, mas ao final balançou a cabeça com desânimo. Sem testemunha ou câmera mostrando ele cortando os pneus, não temos como provar. E mensagem de até logo não configuram ameaça direta. O grupo inteiro protestou, citando os episódios anteriores, mas ela apenas suspirou e entregou um número de ocorrência para o seguro. Para a polícia, nada havia acontecido de fato. De volta à sala, todos estavam tensos. As amigas de Rebeca foram unânimes. Você não pode voltar para sua casa, Eduardo. Ele já sabe onde você mora. Tentei argumentar, mas a mãe de Rebeca foi firme. Você vai passar a noite aqui. Temos um quarto de hóspedes. Olhei para Rebeca, ainda pálida, abraçando a barriga como se pudesse proteger a filha de todo aquele caos. Não tive coragem de recusar. Naquela noite, a casa parecia em estado de guerra. Cortinas fechadas, luzes apagadas mais cedo, cada som vindo da rua fazendo todos prenderem a respiração. Eu dormi no sofá da sala, mas dormir era uma palavra generosa. Passei a maior parte do tempo de olhos abertos, ouvindo os carros se passavam e imaginando se Ricardo voltaria. De manhã, tomamos café em silêncio. A tensão pairava no ar como uma nuvem pesada. Rebeca mexia o chá sem realmente bebê-lo. Ele não vai parar, Eduardo, disse, com a voz embargada. Já tentei de tudo. Ordem de restrição, boletim de ocorrência, até mudar de número. Ele sempre dá um jeito de voltar. Mais tarde, sentamos em volta da mesa da cozinha, como se estivéssemos planejando uma estratégia militar. Uma das amigas, Bianca, trouxe uma pasta grossa de boletins de ocorrência. O som pesado, quando bateu na mesa, me fez engolir seco. 2 anos de registros, todos arquivados. Ela folheou as páginas com raiva. Assédio, perseguição, danos, violações de ordem judicial. Tudo carimbado com 100 provas suficientes. Folhei os papéis. Era um padrão claro. Ricardo sabia até onde podia ir sem ser preso. Era como se estudasse a lei apenas para brincar com suas brechas. À noite, depois de limpar as últimas decorações do chá de bebê, o telefone tocou. Atendi, e a voz de Ricardo veio suave, quase amistosa. Eduardo, amigão, acho que começamos mal. Por que não nos encontramos? Só nós dois. Resolver como homens. Coloquei no viva voz. Não acho uma boa ideia. Qual é? Cara, você parece razoável. Beck e eu temos uma história. Entende? Às vezes casais brigam. Vocês não são um casal. Respondi. Não são há meses. E o teste de DNA já mostrou que bebê não é seu. Houve silêncio. Então ele riu, mas não era uma risada normal. Testes podem ser falsificados. Laboratórios cometem erros. Mas tudo bem. A gente se fala em breve. Muito em breve. A linha caiu. Olhei para Rebeca. O rosto dela estava branco. Na manhã seguinte, fui com ela até a delegacia. Um detetive mais velho, de rosto cansado, ouviu nosso relato com paciência. Mas no fim disse que todos já sabíamos. Entendo a frustração de vocês, mas a lei precisa de provas. Câmeras, testemunhas, algo concreto. Até lá. Só resta documentar tudo. Rebeca saiu dali pior do que entrou. A sensação de impotência era devastadora. Naquele mesmo dia, voltamos ao apartamento dela para buscar roupas.
Mas quando chegamos, a porta estava entreaberta. Laurinha, uma das amigas, não deixou Rebeca entrar. Empurrou a porta com o pé, e tudo parecia normal, até encontrarmos uma pequena botinha rosa sobre o travesseiro. Ele esteve aqui, sussurrou Rebeca, levando as mãos à barriga. Ele entrou no meu quarto. Tentei ligar para a polícia, mas já sabia a resposta. Sem arrombamento, sem roubo, nada a ser feito. Era apenas mais uma mensagem psicológica. Ricardo queria mostrar que podia alcançá-la em qualquer momento. Chamamos um chaveiro. Enquanto trocava as fechaduras, o homem, experiente, comentou: terceira vez essa semana. Sempre mulheres com um ex problemático. Parece que alguns caras simplesmente não aceitam ouvir um não. No quarto dia desde o chá de bebê, eu já sentia que estava vivendo em um território que não era meu. Minha vida inteira tinha sido organizada, quase metódica. Trabalho, academia, alguns amigos, silêncio em casa. De repente, estava mergulhado em um mundo de paranoia, portas duplas trancadas e olhares constantes pela janela. Naquela manhã, tentei retomar alguma normalidade. Fui ao trabalho, mas assim que cheguei, percebi os olhares estranhos dos colegas. Minha chefe, Janaína, me chamou à sala dela. Eduardo, precisamos conversar. Tivemos uma visita ontem. Seu tom era firme, mas havia algo de preocupação. Meu estômago afundou. Quem? Um homem, alto, tatuado, disse que era o pai do bebê da sua namorada. Ele estava exaltado, disse que você havia sequestrado ela. Tivemos que chamar a segurança para tirá-lo. Respirei fundo. Janaína, eu posso explicar. Ela levantou a mão. Não preciso de detalhes, mas você precisa resolver isso. A empresa não pode estar envolvida nesse tipo de drama. Tire alguns dias de folga. Saí do trabalho com a sensação de que Ricardo estava arrancando os pilares da minha vida, um a um. À noite, Rebeca me ligou chorando. Ele cancelou todas as minhas consultas médicas. Eduardo ligou fingindo ser meu marido. Estou de 8 meses. Como vou ficar sem acompanhamento? Passei horas ajudando junto com Bianca a remarcar consultas, ligando para clínicas e explicando a situação. A maioria foi compreensiva, mas a cada ligação a vergonha e a raiva aumentavam. Ricardo estava destruindo a vida dela em câmera lenta e parecia não haver nada que pudéssemos fazer. No 5º dia, tentei um momento de normalidade. Fui à cafeteria de sempre. Sentei na mesma mesa perto da janela, pedi meu café duplo. Por alguns minutos, quase consegui acreditar que tudo estava normal, até que uma sombra se moveu na frente da mesa. Levantei os olhos. Ricardo. Ele sentou-se como se fosse meu amigo. Finalmente conseguimos conversar. Eduardo. Ele sorriu, mas não havia nada de amigável ali. Sabe, pesquisei sobre você. Formado em engenharia, bom emprego, ficha limpa, uma vida certinha. Pegou o celular e começou a mostrar fotos. Fotos minhas. Na academia, saindo do prédio, visitando meus pais no Natal. Belo lugar da sua família. Cerca branca, subúrbio tranquilo. Seria uma pena se algo acontecesse. Meu coração disparou. Mantive a voz firme. Obrigado pela evidência. Está registrando sua própria perseguição. O sorriso dele sumiu. Aproximou-se da mesa e sussurrou. Você acha que a polícia se importa? Eu servi 4 vezes no Afeganistão. Aprendi que regras não significam nada. O que importa é quem está disposto a ir mais longe. Me levantei. Terminamos aqui. Não, Eduardo. Você ainda não entendeu. Ela é minha. Sempre foi. Saí da cafeteria com as mãos tremendo. Liguei imediatamente para a advogada de Rebeca. Contei tudo. Você gravou? Perguntou. Não. Então tome cuidado. Ele é esperto. Já fez isso antes. Soube então de outra ex-namorada que havia desistido de processá-lo e se mudado para outro estado. O padrão se repetia. Dias depois, Rebeca foi a uma nova consulta médica. Eu a acompanhei. Na sala de espera, ela apertava minha mão com tanta força que quase doía. Cada porta que se abria fazia ela estremecer. Quando o médico entrou, mediu a pressão 3 vezes. Alta demais. Você precisa relaxar, ele disse, sem saber da tormenta que vivíamos. Naquela noite, mais um golpe.
Um oficial de justiça entregou papéis na casa da mãe de Rebeca. Ricardo estava entrando com pedido de guarda, alegando que ela era incapaz de criar a filha. Isso é insano, gritei, folheando as páginas. Ele diz até que eu a agredi no chá de bebê. Bianca jogou os papéis na mesa com raiva. Ele está usando o sistema contra a gente. Enquanto nos defende, ele ataca em todos os lados. No 9º dia, fui ao meu apartamento buscar algumas coisas. O vizinho, seu Arnaldo, me chamou discretamente. Eduardo, aquele homem passou aqui ontem. O das tatuagens. Perguntou por você. Disse que era irmão da sua namorada. Eu não acreditei. Mas, cuidado, filho. Meu sangue gelou. Ele já estava circulando pela minha rua. No 11º dia, o ataque se expandiu. Ricardo começou a aparecer no trabalho das amigas de Rebeca. Fez escândalo na recepção de Laurinha, gritou na academia de Samantha, acusando-as de conspiração para afastá-lo da filha. Ele está punindo todos que estavam no chá de bebê, disse Rebeca, desolada. Todos se tentaram me ajudar. Naquela noite, jantávamos juntos quando o som de vidro estourando invadiu a sala. Tijolos atravessaram as janelas. Mulheres gritaram. Rebeca caiu no chão cobrindo a barriga. Eu me joguei sobre ela, sentindo estilhaços cortarem meu braço. A polícia finalmente levou a sério. O vizinho tinha câmeras que registraram claramente a caminhonete de Ricardo e ele atirando os tijolos. O detetive garantiu. Vamos prendê-lo amanhã. E cumpriram. Ricardo foi algemado no trabalho, diante de todos, mas sua fiança foi paga poucas horas depois. Às 4 da tarde, já estava de volta, passando devagar de caminhonete em frente à casa. A ordem de restrição dizia 150 metros e ele estacionava a 152, sempre no limite da lei. Os dias seguintes foram um tormento. A cada amanhecer, a sensação de que Ricardo estava um passo à frente. Ele sabia usar o sistema, as brechas, as ambiguidades da lei. Nós, por outro lado, estávamos sempre na defensiva. O ápice veio no 19º dia, quando tivemos de enfrentar Ricardo no tribunal. A audiência de custódia da filha de Rebeca parecia um teatro cruel. Rebeca estava tão nervosa que vomitou 2 vezes antes da sessão. Sua barriga já ocupava quase todo o espaço atrás da mesa de testemunhas. Quando Ricardo entrou, vestindo terno e gravata, de cabelo curto e bem aparado, parecia o retrato de um pai preocupado. Mas eu sabia, todos nós sabíamos, que aquilo era apenas uma máscara. A advogada dele era experiente, especialista em causas de direito paterno. Construiu um discurso que fez meu estômago se revirar. Meu cliente foi sistematicamente afastado de sua filha, disse ela. E a senhora Rebeca trouxe para dentro da vida dessa criança um estranho, alguém que ela mal conhece. O juiz, um homem cansado na casa dos 60 anos, virou-se para mim. Há quanto tempo o senhor conhece a senhora Rebeca? Desde a faculdade, meritíssimo. Respondi, firme. Nos reencontramos recentemente. A advogada de Ricardo aproveitou a brecha. Recentemente, isto é, há 2 semanas. Este homem está morando com minha cliente e fingindo ser pai de uma criança que não é dele. O juiz determinou que fosse feito um teste de paternidade oficial assim que o bebê nascesse. Até lá, Ricardo teria direito a visitas supervisionadas, caso fosse confirmado como pai. Rebeca correu ao banheiro depois, em prantos. Eu fiquei ao lado de fora, ouvindo seus soluços ecoarem pelos azulejos. Blake, sua irmã mais velha, massageava suas costas. Eles vão dar acesso ao meu bebê, depois de tudo, repetia Rebeca, sem parar. 2 dias depois, o detetive que acompanhava o caso me chamou de lado. Eduardo, você precisa se afastar. Sua presença só piora. Ele te enxerga como obstáculo. Se não estiver na equação, talvez recue. Engoli seco. Estava sendo aconselhado a desaparecer, a me esconder como se fosse culpado. Mas percebia que, em parte, o detetive tinha razão. Ricardo não me odiava apenas por Rebeca, me odiava porque eu representava a vida que ele não teria mais. Mudei-me para um hotel barato, na saída da cidade. O cheiro de cigarro impregnava as cortinas, o chuveiro mal funcionava, mas pelo menos era distante da casa de Rebeca. Ainda assim, eu sabia que ele descobriria. Ricardo descobria tudo. No 22º dia,
começou sua campanha online. Postagens no Facebook e Instagram mostravam fotos antigas dele com Rebecca, legendadas com frases manipuladoras. Ela não me deixa sentir meu bebê chutar. Usando uma criança como arma. É isso que chamam de justiça. Os comentários eram cruéis. Pessoas desconhecidas chamavam Rebecca de egoísta, de cruel, até de doente mental. Ela lia em silêncio, mas eu via a cada linha o peso aumentando sobre seus ombros. Na madrugada do dia 25, recebi a ligação mais temida. Ela está em trabalho de parto. Gritou Blake. Estamos indo para o Hospital Memorial. Corri como nunca havia corrido. Quando cheguei, encontrei Rebecca segurando a mão da irmã com força, o rosto banhado em suor. Você veio, sussurrou, entre as contrações. Claro que vim. Pouco depois, ouvimos a voz de Ricardo ecoando no corredor. Esse é o meu filho. Eu tenho o direito de estar na sala. A segurança o conteve na sala de espera, mas ele fazia questão de gritar sobre seus direitos para que todos escutassem. A pressão de Rebecca disparou, obrigando as enfermeiras a transferirem-na para um quarto mais afastado. Às 9h23 da manhã, nasceu Clara, uma menina saudável, pequena, mas com choro forte. Rebecca a abraçou com lágrimas nos olhos, não de alegria completa, mas de medo. Do lado de fora, Ricardo fazia uma transmissão ao vivo pelo celular, reclamando que estavam negando a ele o direito de ver sua filha. O momento que deveria ser de felicidade se tornou uma cena de terror. No dia seguinte, Ricardo entrou com um pedido de guarda emergencial. Seu advogado alegou que negar a um pai o acesso à filha era abuso. O juiz ordenou um teste de DNA imediato. Clara tinha apenas 30 horas de vida quando picaram seu pezinho para coletar o material. Rebecca soluçava, abraçando a filha com força. Uma semana depois, o resultado chegou. Ricardo não era o pai. Achamos que aquilo encerraria tudo. Ingenuidade. O advogado entrou imediatamente com um pedido de novo exame, alegando adulteração e quebra da cadeia de custódia. O juiz, já exausto do caso, acatou. Ricardo havia conseguido mais tempo para nos assombrar. Enquanto aguardávamos o segundo exame, a perseguição se intensificou. Ele passava de carro pela frente da casa de Blake várias vezes ao dia, estacionava logo além do limite da ordem de restrição, aparecia no mercado minutos depois que Rebecca saía. Sempre coincidências. Sempre no limite da legalidade. No dia 38, ele surgiu no meu trabalho com 2 homens enormes. Ficaram próximos às saídas, como se bloqueassem meu caminho. Ricardo entrou sorrindo, mãos erguidas. Só quero conversar. Colegas observavam de longe, assustados. Mandei mensagem para Rebecca ligar para a polícia, enquanto enrolava falando sobre qualquer coisa. Você sabe que ela vai te largar, não é? Disse, rindo. Você é só um acessório. Um dos capangas chegou perto o suficiente para me tocar o ombro. Felizmente, a polícia chegou naquele instante. Eles saíram sem serem presos, apenas com a desculpa de mais um mal-entendido. Minha chefe me chamou em seguida. Eduardo, não dá mais. Sinto muito pela sua situação, mas não podemos ter esse tipo de cena na empresa. Tire uma licença, ou considere outro emprego. Ricardo não estava apenas destruindo a vida de Rebecca. Agora destruía a minha também. Dias depois, o segundo exame confirmou novamente. Ele não era o pai. O juiz, farto, declarou que qualquer novo recurso seria considerado má-fé. Ricardo saiu do tribunal furioso, chutando cadeiras, xingando. Naquela noite, a casa de Blake foi pichada com frases de ódio. As câmeras de segurança, que funcionavam perfeitamente, haviam misteriosamente parado uma hora antes. Clara chorou a noite inteira, sentindo o peso do ambiente. Talvez eu devesse deixá-lo vê-la, disse Rebecca, exausta. Talvez assim ele pare. Não, respondi, firme. Nunca será suficiente. Naquele ponto, já estávamos vivendo como fugitivos. Trocar de hotel virou rotina. Nunca ficávamos no mesmo lugar mais de 3 noites. Cada som de motor na rua, cada porta batendo forte, nos fazia prender a respiração. Ricardo havia se tornado uma sombra constante, mesmo quando não estava fisicamente presente. O detetive que nos acompanhava foi claro. Ele está escalando. Homens como Ricardo,
Quando sentem que perderam o controle, se tornam perigosos de verdade. É questão de tempo até que tente algo extremo. A previsão se confirmou mais cedo do que imaginávamos. Na madrugada do dia 50, o alarme de incêndio do hotel disparou. Hóspedes saíram correndo em pânico, crianças chorando, cachorros latindo. No meio da confusão, Ricardo surgiu ao lado de Rebeca e da pequena Clara. "Bebê linda", murmurou, tocando a cabeça da menina com um gesto quase carinhoso. Antes que alguém reagisse, desapareceu na multidão. Nenhuma câmera o registrou. Era a forma dele dizer: "Eu posso chegar até vocês quando quiser." Foi ali que decidi que não dava mais para esperar. Liguei para ele no mesmo dia. "Vamos resolver isso cara a cara. Hoje." Ele atendeu na primeira chamada, como se já estivesse esperando. Finalmente criou coragem. "Herói. Parque Central. 2 da tarde. Só você e eu. Não contei a ninguém." Se Rebeca soubesse, teria tentado me impedir, mas eu não podia mais viver refém daquilo. Às 2 da tarde, sentei em um banco de piquenique, tentando parecer calmo. As mãos suadas denunciavam o contrário. O parque estava cheio de famílias, crianças correndo, idosos passeando. Um lugar público, seguro. Ricardo apareceu 10 minutos depois. Claro, não veio sozinho. 2 homens enormes o acompanhavam, ficando de pé alguns metros atrás. Ele se sentou de frente para mim, sorrindo. "Aqui está o acordo, Eduardo", disse em voz baixa. "Você some da vida dela. Some da vida da criança. Se fizer isso, eu deixo Rebeca em paz até ela perceber que precisa de mim de novo. E se eu não fizer?" Perguntei, firme. O sorriso dele desapareceu. "Então as coisas vão piorar. Sei onde seus pais moram. Sei onde sua irmã dá aula. Lindas crianças na turma dela, não?" Peguei o celular e mostrei que estava gravando. "Obrigado. Você acabou de ameaçar minha família em um lugar público." Ele ficou vermelho de raiva. Tentou pegar o celular, mas os transeuntes já estavam observando. Alguns até sacaram os próprios telefones, registrando a cena. Os 2 capangas recuaram. "Isso não vai te salvar", sussurrou Ricardo. "Conheço advogados, juízes. Sei como manipular o sistema." "Talvez", respondi. "Mas agora já temos o suficiente para um processo criminal." Naquela noite, entreguei a gravação ao detetive. Ele ouviu em silêncio 2 vezes seguidas. "É suficiente. Vamos prendê-lo amanhã." Mas Ricardo não esperou. Às 3 da manhã, no hotel onde estávamos hospedados, ouvi o clique da porta do quarto conjugado se abrindo. Entrei em alerta imediatamente. A lâmina de luz vinda do outro quarto denunciava a silhueta dele. Ricardo entrou com uma faca na mão. Reconheci imediatamente. Era a mesma faca usada no chá de bebê, no dia em que tudo começou. Rebeca gritou, abraçando Clara contra o peito. Eu me atirei contra ele, derrubando sobre a mesinha de TV. A faca voou para o lado, mas ele era forte. Muito forte. Ex-militar, treinado. As mãos dele se fecharam no meu pescoço, tentando me sufocar. Consegui desferir um chute no estômago dele, ganhando alguns segundos de ar. Rolamos pelo chão, quebrando móveis, estilhaçando o abajur. Ele conseguiu alcançar a faca novamente, erguendo-a sobre mim. Foi nesse instante que a segurança do hotel arrombou a porta. 3 homens se jogaram sobre Ricardo, arrancando a arma de sua mão. Ele gritava como um louco, cuspindo palavrões e dizendo que tinham roubado sua vida. A polícia chegou minutos depois. Diferente das outras vezes, desta vez havia filmagem. Invasão de domicílio, agressão com arma letal, tentativa de sequestro, crimes inquestionáveis. Rebeca chorava enquanto segurava Clara com força. Acabou? Ele não vai sair dessa, não é? Perguntou ao detetive. Não desta vez, respondeu ele. Não há fiança para o que ele fez hoje. O julgamento veio semanas depois. O tribunal estava lotado, mas não apenas por quem viveu o terror recente. Outras mulheres apareceram. Ex-namoradas de Ricardo, de diferentes cidades, prontas para contar suas histórias. Uma delas, vinda de outro estado, chorou ao relatar como teve de abandonar tudo para fugir dele. As narrativas se repetiam. Charme no início,
controle crescente, violência inevitável quando tentavam escapar. Ricardo, sentado de macacão laranja, já não parecia o pai preocupado de antes. Olhos fundos, semblante endurecido, mas ainda assim mantinha aquele sorriso frio que me dava calafrios. O advogado tentou alegar traumas de guerra, transtornos psicológicos. O juiz não se comoveu. O senhor não é vítima aqui. O senhor é o agressor. A sentença foi lida em meio ao silêncio absoluto da sala. 8 anos de prisão. Rebecca desabou em lágrimas. Blake a abraçou. Eu respirei fundo pela primeira vez em meses. Clara, adormecida em seu bebê conforto, era a única que não tinha ideia da batalha travada em sua defesa. Nos dias que se seguiram ao julgamento, o silêncio parecia estranho. Era como se estivéssemos acostumados a viver em alerta, esperando o próximo ataque, a próxima ameaça, e de repente havia apenas calma. Ainda assim, Rebecca não conseguia relaxar completamente. Trancava as portas 2 vezes, mantinha spray de pimenta em todos os cômodos e estremecia cada vez que ouvia o som de uma caminhonete na rua. Eu mesmo não era diferente. Minha altura sempre foi vista como uma vantagem, 1,90 metros, corpo atlético, mas até eu me sentia vulnerável. Não porque faltasse força, mas porque sabíamos que a violência de Ricardo não estava apenas nos punhos. Estava na manipulação, no jogo psicológico. Mesmo assim, a vida precisava continuar. Poucas semanas depois da condenação, ajudei Rebecca a se mudar para um novo apartamento. O antigo parecia contaminado, como se cada canto guardasse uma lembrança dele. Dessa vez, escolhemos juntos. Um lugar pequeno, mas claro, em um prédio com segurança 24 horas. Enquanto montava uma estante, ouvi Rebecca atrás de mim, balançando Clara nos braços. Você salvou nossas vidas, Eduardo, disse ela, com lágrimas nos olhos. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Respondi. Eu não poderia simplesmente ter ido embora. Trabalhamos em silêncio por alguns minutos. Então, Clara, com apenas alguns meses, esticou os braços em minha direção. Peguei-a e ela riu, agarrando meu nariz com suas mãozinhas. Rebecca sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso verdadeiro. Foi ali que percebi. Eu não estava apenas protegendo. Estava me tornando parte daquilo. Parte de uma família. Com o tempo, Rebecca e eu começamos a trocar mensagens não apenas sobre bebê, mas sobre coisas pequenas do dia a dia. Um filme novo, uma receita que tentamos, uma lembrança da faculdade. Aos poucos, o trauma deixou de ser o único elo entre nós. No supermercado, um dia, encontramos por acaso. Clara, no carrinho, me viu e imediatamente estendeu os braços. Ela se lembra de você, disse Rebecca, rindo. E não faz isso com qualquer pessoa. Saímos de lá juntos, conversando sobre banalidades. Pela primeira vez, tudo pareceu natural, leve. No primeiro aniversário de Clara, a casa de Blake se encheu de gente. Desta vez não havia medo, apenas alegria. Balões coloridos, bolo, risadas. As mesmas mulheres do fatídico chá de bebê estavam lá, mas agora brindavam a uma nova fase. Você é da família agora, disse Blake, me abraçando com força. Depois de tudo que fez, você é um dos nossos. E, diante de todos, Clara deu seus primeiros passos. Cambaleando entre mim e Rebecca, caiu no meu colo, aplaudida como se fosse uma heroína. Naquele instante, percebi que, apesar de todo o sofrimento, estávamos construindo algo bonito. Mas nem tudo estava enterrado. No meio da festa, o celular de Rebecca vibrou. Uma chamada da prisão. Ela olhou para a tela, respirou fundo e recusou. Ele não vai estragar este dia, disse, firme. Na manhã seguinte, o detetive nos ligou. Ricardo se envolveu em uma briga na prisão. Está na enfermaria. Depois vai para a solitária. Era estranho ouvir aquilo. Não consegui sentir pena. Apenas alívio. Meses depois, Rebecca e eu já éramos oficialmente um casal. Clara me chamava de Dudu, uma versão infantil do meu nome. Estendia os braços para mim toda vez que eu chegava. Certa noite, Rebecca me perguntou: isso passa alguma vez? O medo? Pensei antes de responder. Não sei se passa, mas sei que diminui. E sei que não estamos sozinhos.
Nos beijamos em silêncio, Clara dormindo no berço ao lado. O tempo passou. Quando Clara completou 5 anos, já tinha perguntas difíceis. Estávamos ensinando a andar de bicicleta quando ela parou de repente. Mamãe, por que eu tenho um papai diferente do Marcos? Marcos era o filho mais novo de Rebeca, nascido já do nosso casamento. Rebeca se ajoelhou ao lado dela, paciente. Porque você foi especial, filha. Você nasceu antes, mas o papai te escolheu. Ele escolheu te amar antes mesmo de te conhecer. Clara pensou por alguns segundos, depois sorriu. Então eu sou especial porque fui escolhida. Corri ao lado dela quando voltou a pedalar, rindo, gritando para que eu olhasse. E pensei que sim, ela era especial. E que eu também tinha sido escolhido, de alguma forma. 2 anos depois da prisão de Ricardo, a vida parecia finalmente estável. Clara crescia forte, falante, cheia de energia. Rebeca tinha recuperado parte de sua leveza e eu já não era apenas protetor improvisado. Eu era, de fato, parte daquela família. Foi então que percebi que queria dar um passo maior. Não por obrigação ou por causa do passado, mas porque eu realmente a amava. Amava Rebeca pelo jeito como ela cantava para Clara toda noite, mesmo exausta. Amava suas piadas ruins que sempre me faziam rir. Amava sua força em reconstruir uma vida que parecia quebrada. Liguei para Laurinha e Samantha, 2 das amigas que tinham estado ao nosso lado desde o começo. Quero pedi-la em casamento, disse, nervoso. Onde? Perguntou Samantha. Sorri. No mesmo lugar onde tudo começou, no salão do chá de bebê. Elas ficaram em silêncio por alguns segundos, antes de rirem. Isso é ou muito romântico ou muito estranho, respondeu Laurinha. Talvez seja os dois. Na noite marcada, levei Rebeca até o local dizendo que era apenas uma confraternização de amigos. Quando entramos, ela encontrou a sala cheia de rostos familiares, todas as mulheres que haviam estado naquele terrível chá de bebê. Ela me olhou confusa, e antes que perguntasse, ajoelhei-me bem no mesmo ponto onde um dia Ricardo havia entrado para nos ameaçar. Rebeca, começamos aqui com uma mentira. Eu fingi ser seu namorado, fingi ser o pai de Clara. Mas, em algum ponto do caminho, deixou de ser fingimento. Eu te amo. Amo a Clara. Amo a família que construímos do caos. Quer se casar comigo? As lágrimas escorreram imediatamente dos olhos dela. Sim. 1000 vezes sim. Todos aplaudiram. Clara, com seus 2 anos, bateu palminha sem entender muito bem, apenas porque todos estavam batendo. E pediu um biscoito em seguida, como se a vida fosse simples. 3 meses depois, nos casamos na casa de Blake. O mesmo lugar que um dia tinha sido palco de tijolos atravessando janelas, agora estava decorado com flores brancas e luzes cintilantes. Blake conduziu Rebeca até o altar. Antes de soltá-la, sussurrou para mim. Você salvou minha irmã. Você salvou as 2. Durante os votos, olhei nos olhos de Rebeca. Prometo proteger você, Clara, ficar entre vocês e qualquer perigo, ser o pai que ela merece e o marido que você precisa. Ela respondeu com lágrimas. Você nos escolheu quando não precisava. Você ficou quando tudo era perigoso. Você nos amou quando estávamos quebradas. Eu prometo te escolher todos os dias. Até o celebrante se emocionou. Na festa, ninguém mencionou o nome de Ricardo, mas sua ausência era, paradoxalmente, uma presença silenciosa. Ainda assim, a alegria era maior. Clara corria pelo quintal, jogando pétalas e rindo, finalmente livre. 2 anos e meio depois, recebemos a carta. Ricardo estava pedindo liberdade condicional. Alegava bom comportamento, participação em programas de reabilitação e até cursos dentro da prisão. Rebeca amassou a carta com raiva. Ele está manipulando. Como sempre, tivemos que comparecer à audiência. Não apenas nós. Outras ex-namoradas apareceram, algumas que nunca havíamos conhecido. O tribunal ficou cheio de mulheres com a mesma história: charme, controle, violência. Uma por uma, elas se levantaram para dizer ao juiz que Ricardo não havia mudado, que apenas aprenderá a manipular melhor. Ele estava ali, de macacão laranja, envelhecido, mas ainda com aquele mesmo olhar frio. Quando o juiz negou a liberdade condicional, sua mãe se levantou e gritou para Rebeca.
Vocês arruinaram a vida dele. Ele só queria a família dele. Os seguranças a retiraram. Ricardo, no entanto, apenas nos olhava em silêncio, o mesmo sorriso calmo. Do lado de fora, as mulheres se reuniram em círculo. Obrigada por deterem ele, disse uma delas. Não fomos nós sozinhos, respondeu Rebeca. Fomos todas juntas. O tempo passou. Clara cresceu alegre, cheia de vida. Aos 5 anos, já entendia muito mais do que gostaríamos. Um dia, perguntou a mãe. Mamãe, por que eu tenho um papai diferente do Marcos? Marcos era nosso filho, nascido já do nosso casamento. Rebeca se ajoelhou ao nível dela e explicou com calma. Porque você é especial, filha. Você nasceu antes, mas o papai te escolheu. Ele escolheu te amar antes mesmo de te conhecer. Clara sorriu, satisfeita. Então eu sou especial porque fui escolhida. Sim, ela era especial. Mas, na verdade, todos nós éramos. Porque tínhamos conseguido transformar uma história de medo em uma vida nova. Os anos seguintes foram de reconstrução. A sombra de Ricardo nunca desapareceu por completo, mas deixou de dominar cada passo que dávamos. Clara cresceu saudável, esperta, cheia de perguntas. Marcos, nosso segundo filho, nasceu em um lar já fortalecido e trouxe com ele uma alegria que não tinha espaço no tempo do medo. Nossa rotina finalmente parecia comum. Jantares de domingo na casa de Blake, idas ao parque, noites de cinema quando conseguíamos uma babá. Pequenas coisas que antes pareciam impossíveis. Ainda assim, certas marcas permaneceram. Rebeca sempre trancava as portas 2 vezes. Eu sempre conferia os retrovisores mais do que o necessário. Clara, mesmo sem entender totalmente, tinha uma sensibilidade aguçada, como se tivesse herdado da mãe a capacidade de sentir o perigo. Mas o peso do passado diminuía a cada ano. Quando Clara entrou na pré-escola, foi um marco. Correu para a sala sem olhar para trás, animada com a nova aventura. Rebeca e eu nos olhamos, emocionados. Ela é corajosa, disse Rebeca. Puxou a você. Respondi, sorrindo. Naquele dia, percebi que estávamos, enfim, conseguindo oferecer a ela algo que parecia impossível no início, uma infância de verdade. 6 anos após a prisão, ainda recebíamos, de tempos em tempos, cartas da mãe de Ricardo. Nunca abríamos. Não era ódio, era autopreservação. Não queríamos dar espaço para que aquela sombra voltasse a crescer. Certa vez, no parque onde tudo começou, um homem alto caminhou em nossa direção. O corpo de Rebeca enrijeceu imediatamente. Meu reflexo foi me colocar à frente dela e das crianças, punhos cerrados. Mas, em segundos, percebemos, não era Ricardo, apenas um pai chamando os filhos para perto. Nós 2 rimos, nervosos, mas rimos. Era a prova de que, mesmo com terapia e anos de distância, algumas cicatrizes nunca desapareceriam totalmente. No aniversário de 10 anos de Clara, fizemos uma festa simples em casa. Quando ela soprou as velas, pedi um desejo em voz alta: que minha família nunca se separe. Todos se emocionaram. Rebeca chorou silenciosamente. Eu abracei nossos 2 filhos com força. Naquele momento, percebi que o verdadeiro milagre não era termos vencido Ricardo. O verdadeiro milagre era termos conseguido construir uma família em meio às ruínas. Hoje, olhando para trás, sei que tudo poderia ter acabado de forma muito diferente. Poderia ter fugido no primeiro dia, quando aquelas 2 garotas me pediram para fingir ser o pai. Poderia ter escolhido a segurança da minha vida antiga, em vez de mergulhar em um caos que não era meu. Mas não teria encontrado Rebeca. Não teria conhecido Clara. Não teria descoberto que, às vezes, as melhores famílias são justamente aquelas que você escolhe, mesmo quando a escolha parece absurda no começo. Se me perguntassem se eu faria tudo de novo, a resposta seria simples. Sim, todas as vezes. Porque, no fim, não foi apenas uma história de medo. Foi uma história de amor, coragem e reconstrução. Uma história de como alguém de 1,90 metros pode ser grande não apenas pela altura, mas pelo que decide carregar nos ombros, a vida daqueles que ama.